A primeira vez que eu vi O Exterminador do Futuro, de 1984, eu não estava preparado para o tipo de impacto que esse filme ia causar. E olha que eu já tinha visto bastante ficção científica antes, mas esse aqui tem um peso diferente. Ele não tenta te impressionar com exagero vazio. Ele vai direto no ponto. E se o futuro não vier para salvar a gente, mas para apagar a gente da existência? E já começa de um jeito muito simples, quase enganador. Los Angeles, em 1984. Cidade normal, vida normal, tudo parece cotidiano demais para algo tão absurdo estar prestes a acontecer. Só que aí do nada, surge ele, o Terminator. E o mais insano é que ele não chega como uma nave gigante ou uma explosão hollywoodiana. Ele simplesmente aparece, nu, vulnerável na aparência, mas com uma presença que já deixa claro que não é humano. Esse contraste é uma das coisas que eu mais gosto nesse filme. Ele te engana primeiro para depois te esmagar. Logo em seguida, a gente conhece o Kyle Reese, e aqui já começa aquele jogo de gato e rato que define o filme inteiro. O cara também não é do presente. Ele veio do futuro. Mas não é um viajante do tempo confortável, sabe? Ele é um soldado cansado. Alguém que já viu coisa demais. E isso fica claro no olhar dele, na forma como ele se movimenta, como ele reage ao mundo ao redor, como se tudo aqui fosse frágil demais. E o que eu acho genial aqui é como o filme não perde tempo explicando demais no começo. Ele te joga na história e fala: aprende enquanto corre. E isso deixa tudo mais intenso. Agora, a Sarah Connor. Mano, aqui entra uma das coisas mais interessantes do filme. Ela não começa como a escolhida, nem como heroína pronta. Ela é só uma garota normal, trabalhando, vivendo a vida dela sem ideia nenhuma de que o destino dela já foi decidido no futuro. E isso me pega muito, porque a ideia do filme não é só ação. É destino. É a sensação de que você pode estar vivendo sua vida agora, achando que tudo é normal. Enquanto, em algum outro ponto do tempo, isso já foi decidido de forma brutal. E aí começa a caçada. O Terminator não sente dúvida, não sente medo. Ele não para. Ele simplesmente segue uma lista de nomes como se fosse uma máquina de eficiência absoluta. E isso é assustador de um jeito bem mais realista do que monstros tradicionais. Porque ele não hesita, ele aprende, ele se adapta, ele observa. E a forma como ele vai eliminando as Sarah Connors da lista vai criando uma tensão crescente que, sinceramente, poucos filmes conseguem manter hoje em dia sem exagerar. Enquanto isso, o Kyle tenta alcançar a Sarah antes dele. E quando os dois finalmente se encontram, não é romântico nem bonito no começo. É caos, é fuga, é confusão. E isso deixa tudo mais humano. Tem uma coisa que eu sempre penso nessa parte do filme. Nada aqui parece heróico, no sentido tradicional. Não tem pose, não tem discurso bonito. É sobrevivência pura. E aí vem uma das revelações mais importantes do filme, o Skynet. Quando Kyle explica para Sarah que existe uma inteligência artificial militar que vai se tornar consciente e basicamente iniciar o fim da humanidade, cara, isso aqui em 1984 devia soar absurdo. Mas hoje, olhando para a inteligência artificial, automação, guerra digital, esse filme envelheceu de um jeito assustadoramente atual. O mais interessante é que o Skynet não é malvado no sentido humano. Ele só executa lógica. E isso é o mais perigoso. Porque lógica sem ética vira destruição. E tudo isso existe por causa do filho dela, John Connor. A ideia de que o futuro da humanidade depende de uma pessoa que ainda nem nasceu cria uma pressão absurda na narrativa.
e, ao mesmo tempo, levanta uma pergunta que o filme joga na sua cara sem resposta fácil. Se você soubesse que seu filho vai salvar o mundo, você conseguiria viver com isso sem quebrar por dentro? Agora, a perseguição do Terminator começa a ficar cada vez mais pessoal. Ele não erra. Ele não improvisa emocionalmente. Ele apenas continua. E o que eu acho genial aqui é como o filme transforma cidades inteiras em cenário de caça. Não é só um combate entre dois personagens. É uma força inevitável contra duas pessoas tentando sobreviver. Tem uma cena específica na minha cabeça que sempre volta quando penso nesse filme. Quando você percebe que não importa onde eles vão, ele sempre encontra. E isso cria uma sensação de paranoia constante. E aí, o filme começa a mudar de tom, quando os dois precisam se esconder, planejar, respirar. Porque até então era só fuga. Agora vira estratégia. E nesse ponto, o Kyle começa a abrir mais o coração. Ele não é só um soldado do futuro. Ele é alguém que carrega uma obsessão emocional pela Sarah, que ele nem conhecia de verdade até pouco tempo atrás. E isso cria uma camada estranha e até desconfortável, mas muito humana, porque no meio do apocalipse ainda existe sentimento, ainda existe conexão. E isso prepara o terreno para a segunda metade da história, onde o filme deixa de ser só perseguição e vira sobrevivência emocional também. E isso fica muito claro quando tudo desaba de vez na história, e a perseguição deixa de ser só rua e carro, e começa a entrar em ambientes fechados, principalmente a delegacia. Mas antes disso, tem aquele momento de respiração curta no motel. E eu sempre falo isso. Esse filme não te dá descanso real. Mesmo quando os personagens estão parados, você sente que algo vai explodir a qualquer segundo. O Kyle e a Sarah chegam naquele ponto em que não dá mais para fingir normalidade. Eles não estão mais fugindo como desconhecidos. Eles já estão conectados por algo estranho, quase inevitável. E o mais curioso é que isso não acontece de forma bonita ou clássica de cinema romântico. É no meio do caos, do trauma, da paranoia. É como se o mundo tivesse acabado para eles, antes mesmo do resto da humanidade perceber. E nesse ambiente fechado, longe das ruas, o filme começa a construir uma sensação meio sufocante. O Kyle tenta explicar mais sobre o futuro, sobre o Skynet, sobre o que está por vir. Mas ao mesmo tempo, você sente que ele não está só informando. Ele está desabando emocionalmente também. Porque pensa comigo, esse cara vive num futuro destruído. Vem para o passado com uma missão quase impossível, e no meio disso tudo, ainda desenvolve um tipo de vínculo emocional com a mulher que ele foi enviado para proteger. Isso não é simples. Isso não é limpo. Isso é humano de um jeito bem bagunçado. E aí, o filme dá uma virada interessante, porque a Sarah deixa de ser só alvo e começa a absorver a realidade dela. E isso é pesado, porque não é um aprendizado teórico. É traumático. É como se alguém pegasse sua vida inteira e dissesse: tudo isso aqui vai mudar por causa de você. E eu gosto muito de como o filme não romantiza isso. A Sarah não reage como uma heroína instantânea. Ela entra em negação, depois em choque, depois numa espécie de aceitação forçada. E isso torna tudo muito mais real. Agora, enquanto isso, o Terminator também não fica parado. E aqui entra uma das coisas mais frias e ao mesmo tempo mais fascinantes do filme. Ele se repara. Ele não sente dor como humano. Ele não entra em pânico. Ele simplesmente reconstrói o próprio corpo. E ver isso acontecendo dá uma sensação de inevitabilidade ainda maior. Porque não importa o quanto você fuja, ele continua voltando. E aqui, na minha opinião, o filme começa a ficar ainda mais assustador do que antes. Porque até então você pensava, ok, eles podem se esconder, podem planejar.
Mas quando você percebe que o inimigo literalmente se reconstrói, você entende que a regra do jogo não é a mesma. E aí a tensão explode de verdade, quando a polícia entra na história de forma mais intensa. E esse é um ponto que eu sempre achei genial no roteiro. Os policiais não são vilões nem nada disso. Eles estão só tentando entender uma situação que parece completamente absurda. Só que o problema é justamente esse. Ninguém acredita no Kyle. Ele parece paranoico, fora da realidade, alguém que inventou uma história impossível. E isso cria uma tragédia silenciosa dentro do filme, porque você sabe que ele está certo, mas o sistema ao redor dele não consegue processar essa verdade. E aí vem a sequência da delegacia. Eu não vou exagerar aqui. Essa cena, ainda hoje, é uma das coisas mais tensas já feitas em ficção científica com ação. Não é só pela violência, mas pela forma como tudo é construído. O Terminator entra com uma calma que é quase pior do que qualquer grito. Ele não invade, ele executa. E o som dessa parte do filme é algo que muita gente não comenta o suficiente. Não tem trilha emocional dizendo como você deve se sentir. É quase seco. E isso deixa tudo mais frio. Você vê a estrutura de segurança, os policiais armados, o caos começando, e mesmo assim, não existe chance real. E essa é a sensação mais desconfortável do filme inteiro. A impotência. Enquanto isso, o Kyle e a Sarah são forçados a reagir no meio desse caos. E aqui, o filme deixa de ser só perseguição e vira sobrevivência pura outra vez, só que em um nível muito mais extremo. O interessante é como a Sarah começa a mudar nesse ponto. Ela não é mais só alguém sendo levada pelos acontecimentos. Ela começa a tomar decisões, mesmo que ainda no desespero. E isso é importante porque prepara o terreno para o que ela vai se tornar mais pra frente. E o Kyle? Cara, o Kyle nesse momento já está completamente consumido pela missão. Ele não tem mais aquela distância emocional do começo. Ele está envolvido demais. E isso vai cobrar um preço. Depois desse caos todo, quando eles conseguem escapar, o filme finalmente te dá alguns segundos de ar. Mas é aquele ar falso, sabe? Porque você já sabe que o Terminator não terminou nada. Ele nunca termina nada. Ele só continua. E aí vem a sequência de fuga mais aberta, com carros, estrada, perseguição constante. E o filme faz algo muito inteligente aqui. Ele transforma movimento em ansiedade. Normalmente, perseguição de carro em filme de ação traz adrenalina, quase diversão. Aqui não. Aqui é desconforto. É tensão contínua. E é nesse ponto que eu sempre sinto que o filme mostra o verdadeiro tema dele, sem precisar falar diretamente. Não é sobre vencer. É sobre atrasar o inevitável. Mesmo quando os personagens parecem ganhar um pequeno espaço, esse espaço nunca é seguro. Ele é temporário. E isso vai preparando o terreno emocional para a parte mais pesada da história, onde a relação entre Kyle e Sarah vai chegar num ponto irreversível, e onde a própria ideia de futuro começa a ficar ainda mais trágica. Porque, no fundo, esse filme não é sobre robôs e explosões. É sobre uma ideia simples e assustadora. O futuro não é uma promessa, é uma consequência. E cada escolha aqui não muda o destino facilmente, ela só adia ele. E quando você percebe isso, o filme muda de sentido na sua cabeça. Depois de tudo o que acontece na delegacia, o filme entra num estado que eu sempre descrevo como sem volta. Porque a partir daqui, não existe mais aquela ilusão de que alguém vai intervir, salvar ou resolver a situação de forma organizada. Agora é só instinto. É sobrevivência no modo mais bruto possível. E eu gosto muito de como o filme não tenta suavizar isso. Ele não te dá uma pausa confortável. Ele te joga direto numa fuga que parece cada vez mais desesperada, como se o próprio mundo estivesse apertando os personagens contra um canto.
Kyle e Sarah agora não são mais só fugitivos. Eles são alvos em movimento. E o Terminator continua sendo essa presença constante, quase como uma força da natureza. Não importa o que aconteça, ele sempre está um passo atrás, mas nunca fora do jogo. E aqui tem uma coisa interessante que eu sempre penso. O filme faz você começar a entender o que é viver sendo perseguido por algo que não cansa. Porque qualquer estratégia humana normal depende de pausa, de descanso, de erro do outro lado. Mas quando o outro lado não erra, tudo muda. A fuga começa a ficar cada vez mais agressiva, mais física. A gente sai daquele clima mais fechado e entra numa sequência de estrada, veículos, velocidade, poeira, adrenalina crua. Mas, de novo, não é aquela adrenalina divertida de filme de ação moderno. É uma adrenalina pesada, quase sufocante. E o Kyle começa a pagar o preço disso primeiro. Ele já estava ferido antes, mas aqui isso fica mais evidente. E isso muda completamente o equilíbrio entre ele e a Sarah. Porque até então, ele era o soldado do futuro, o cara que entendia mais do que estava acontecendo. Mas quando o corpo começa a falhar, a hierarquia muda. E isso é um detalhe muito inteligente do roteiro. Porque aos poucos, o filme vai tirando qualquer sensação de controle dos personagens. Primeiro foi o desconhecimento da Sarah. Depois, a descrença das autoridades. Agora, é a limitação física do Kyle. Nada aqui é estável. E enquanto isso, o Terminator continua avançando de um jeito quase mecânico demais para ser confortável. Ele não se distrai. Ele não se emociona. Ele não questiona. E isso cria um contraste cada vez mais forte com os protagonistas, que estão literalmente desmoronando emocionalmente e fisicamente. A perseguição começa a ganhar escala absurda quando veículos maiores entram em cena. E aqui o filme faz algo muito eficiente. Ele transforma o ambiente em arma. Não é só carro contra carro. É peso contra resistência. É impacto contra fragilidade. E tem uma sensação constante de que qualquer erro pequeno pode acabar tudo. E aí vem um ponto que, para mim, sempre marca a virada emocional dessa parte do filme. A forma como a Sarah começa a reagir com mais agressividade. Ela não é mais só alguém tentando sobreviver. Ela começa a responder ao mundo de forma mais ativa. E isso não acontece porque ela aprendeu técnicas de combate, ou algo assim. Acontece porque o trauma empurra ela para isso. É quase como se o cérebro dela dissesse: ou você reage, ou você desaparece. E isso muda completamente o tom da personagem. Ao mesmo tempo, o Kyle vai ficando cada vez mais vulnerável. E isso cria uma dinâmica muito interessante entre os dois. Porque agora não é mais só proteção, é dependência mútua. Eles precisam um do outro para continuar avançando. E aqui o filme começa a deixar claro algo que ele vinha construindo desde o começo. Essa relação não é simples, não é leve, e não é só funcional. Ela é intensa de um jeito quase inevitável. Existe uma conexão ali que não nasceu em condições normais. Ela nasceu no meio do fim do mundo, e isso pesa. Agora, quando a perseguição atinge o nível mais caótico, o filme entra naquela sequência que é praticamente um marco. O confronto com o veículo gigante, o caminhão-tanque. Essa parte é puro caos controlado. E eu lembro da primeira vez que vi isso e pensei: isso aqui não é só ação, isso aqui é destruição em movimento. Porque não é só sobre fugir, é sobre o Terminator tentar literalmente esmagar qualquer chance de escape. E o mais absurdo é que ele não faz isso com raiva, ele faz com eficiência. Isso é o que deixa tudo mais assustador. O Kyle, mesmo ferido, ainda tenta agir. E aqui entra uma das últimas demonstrações daquilo que define ele desde o começo. A capacidade de continuar, mesmo quando já passou do limite.
Ele usa tudo o que tem, literalmente tudo, para tentar parar o avanço do Terminator. E nesse ponto, o filme já deixou claro que não existe equilíbrio justo nessa luta. Existe resistência contra persistência absoluta. E a Sarah, ela já não é mais a mesma pessoa do começo do filme. Isso fica evidente em cada reação dela. Ela já viu demais, já perdeu demais, já entendeu demais. E isso começa a moldar algo dentro dela, que vai ser muito importante para o desfecho. A sequência do caminhão é também onde o filme mais brinca com destruição física em escala grande, mas sem perder o foco emocional. Porque mesmo com tudo explodindo ao redor, o que realmente importa é o que está acontecendo entre os personagens. E quando a situação finalmente atinge o ponto crítico, quando tudo parece sair completamente do controle, o filme entra naquela transição que sempre me pega. O momento em que a fuga deixa de ser externa e começa a ser interna. Porque agora não é só sobre escapar fisicamente. É sobre o que eles estão se tornando no meio disso tudo. Kyle já não é só um soldado. Sarah já não é só uma vítima. E o Terminator já não é só um inimigo. Ele virou um símbolo dessa inevitabilidade tecnológica que o filme parece estar sempre apontando. E aqui começa a preparação para o momento mais íntimo e ao mesmo tempo mais trágico da história. Porque depois de tanta destruição, tanta perseguição e tanta perda, o filme finalmente tira os personagens do modo ação e coloca eles num espaço onde não dá mais para fugir de si mesmos. E isso vai mudar tudo. A partir daqui, o filme faz uma coisa que, para mim, é onde ele realmente se diferencia de quase toda ficção científica de ação. Ele desacelera no meio do caos. Não para te dar conforto, mas para te deixar encarar o que sobrou dos personagens. Depois de tanta fuga, tanta explosão, tanta correria sem pausa, o mundo finalmente fica mais silencioso por alguns momentos. Mas esse silêncio não é paz. É aquele tipo de silêncio pesado, que parece que está esperando algo acontecer. Kyle e Sarah já não estão no mesmo estado mental de antes. Não tem mais aquela divisão clara de o cara do futuro explicando tudo e a garota confusa tentando sobreviver. Agora, os dois estão quebrados de formas diferentes, mas conectados por tudo o que já aconteceu. E isso muda completamente a energia entre eles. O filme começa a entrar num território estranho aqui, porque a sobrevivência deixa de ser só física e passa a ser emocional também. E isso aparece nos detalhes pequenos, como eles se olham, como eles falam, como o silêncio entre as frases fica mais longo. Kyle, nesse ponto, já não está mais só cumprindo uma missão. Ele está vivendo algo que ele nunca planejou viver. E isso pesa de um jeito que ele não consegue mais esconder. E a Sarah, ela começa a olhar para tudo com outra percepção. Não é mais negação, não é mais só medo. É compreensão forçada. Aquela sensação de que, gostando ou não, aquilo agora faz parte da realidade dela. E aqui entra um dos elementos mais fortes do filme, a humanização do impossível. Porque de repente, no meio de toda aquela destruição tecnológica e perseguição implacável, o filme te coloca diante de duas pessoas tentando entender o que sentem. E isso é onde muita gente não espera que o filme vá. Mas ele vai. O Kyle começa a abrir algo que ele guardou o tempo inteiro. A verdade sobre o que o trouxe até aqui. Não só como missão militar, mas como motivação pessoal. E isso muda completamente a forma como a gente entende ele. Porque ele não é só um soldado obedecendo ordens. Ele é alguém que já vinha carregando uma imagem da Sarah antes mesmo de conhecê-la. Uma ideia construída no futuro, num mundo destruído, onde a esperança tinha o nome dela. E isso é estranho, né? Porque mistura destino com emoção de um jeito desconfortável. Não é um romance clássico. Não é leve. É quase uma confusão entre realidade
e aquilo que foi projetado como esperança. E a Sarah reage a isso do jeito mais humano possível. Choque, confusão, resistência e, aos poucos, aceitação. Mas não uma aceitação romântica de filme comum. É uma aceitação de sobrevivência emocional. Tipo, isso é real, mesmo que eu não saiba lidar com isso. E aqui, o filme começa a trabalhar uma das ideias mais fortes dele. O futuro não é fixo, só no sentido externo, mas também emocional. Enquanto isso, o Terminator continua sua lógica fria, se reconstruindo, se reorganizando, se aproximando. E essa alternância entre intimidade humana e ameaça mecânica é o que mantém o filme sempre em tensão, mesmo quando nada está explodindo na tela. E aí, vem um ponto que sempre me marca muito. A forma como o filme deixa claro que mesmo no meio do fim do mundo, a humanidade ainda tenta se conectar. A perseguição começa a ganhar um peso quase inevitável, como se cada cena estivesse apenas confirmando algo que já foi decidido lá atrás no futuro. E aqui o filme faz algo muito eficiente. Ele transforma deslocamento em tensão constante. Mesmo quando os personagens estão em movimento, você não sente alívio, você sente continuidade da ameaça. E isso vai drenando qualquer sensação de agora eles estão seguros por alguns minutos. Não estão. Nunca estão. E isso vai preparando o terreno para a mudança de ambiente que começa a se aproximar. Porque essa fase do filme já não consegue mais existir só em estrada aberta. A história precisa de um fechamento físico, um lugar onde tudo converge. E isso começa a ser sentido na forma como as rotas ficam mais restritas, como as opções vão diminuindo, como o espaço narrativo parece ficar menor a cada sequência. Existe uma sensação crescente de que o mundo está se fechando em torno deles, e isso é intencional, porque o filme está te levando, junto com os personagens, para um ponto onde não existe mais fuga possível, só confronto direto. E nesse meio tempo, a relação entre Kyle e Sarah continua mudando de forma silenciosa, mas constante. Não tem grandes discursos, não tem declarações grandiosas repetidas o tempo todo. Tem convivência sob pressão extrema. E isso cria uma conexão muito mais crua. Eles não estão mais apenas compartilhando informação ou sobrevivência. Eles estão compartilhando destino naquele momento. E isso pesa mais do que qualquer explicação. O Kyle já não parece alguém que veio do futuro apenas para cumprir uma missão. Ele virou parte do presente dela de um jeito irreversível. E a Sarah já não é mais apenas a pessoa que precisa ser protegida. Ela virou alguém que entende o que está em jogo de forma muito mais profunda. E isso muda tudo na forma como eles seguem em frente. Enquanto isso, o Terminator continua avançando sem hesitação, como se o conceito de tempo não tivesse o mesmo impacto sobre ele. E aqui, o filme começa a preparar visualmente e narrativamente o caminho para o espaço final da história. Um lugar mais fechado, mais industrial, mais definitivo. Um ambiente onde não dá para simplesmente desaparecer no horizonte, porque essa história não vai terminar com fuga, vai terminar com encontro. E essa percepção começa a crescer cada vez mais forte nessa parte do filme. Não como uma surpresa, mas como conclusão inevitável. Se quiser, no próximo eu entro na preparação final antes do confronto na fábrica, a sequência do caminhão-tanque com mais intensidade emocional e a transição direta para o ato final contra o Terminator. Parte 8. Aqui o filme entra naquele tipo de fase em que você já não sente mais que está acompanhando uma história. Você sente que está sendo levado por ela. E isso muda completamente a experiência, porque até aqui ainda existia aquela sensação de que os personagens estavam tentando virar o jogo. Agora não. Agora parece mais uma corrida contra algo que já está decidido, só esperando o momento certo de se fechar. Kyle e Sarah estão cada vez mais desgastados, não só fisicamente, mas mentalmente também. E isso aparece nos detalhes pequenos, a forma como eles respondem um ao outro, como o silêncio entre as falas começa a pesar mais do que as próprias palavras. Não existe mais espaço para idealização aqui. Tudo é direto, cru, necessário.
E o Terminator continua exatamente igual desde o início, o que é uma das coisas mais assustadoras do filme. Ele não evolui emocionalmente, ele não se abala, ele não demonstra dúvida. Isso cria uma sensação constante de contraste com os protagonistas, que estão cada vez mais humanos justamente porque estão no limite. A perseguição entra numa fase mais agressiva e concentrada. Não é mais sobre seguir o alvo, é sobre reduzir a distância de forma definitiva. E o filme começa a trabalhar isso com uma precisão muito grande, como se cada cena fosse empurrando os personagens para um ponto final inevitável. E aqui tem uma coisa interessante. Mesmo quando não há explosões ou grandes eventos acontecendo, o filme continua tenso. Porque a tensão não depende mais do que está acontecendo na tela, mas do que você sabe que vai acontecer. E isso é uma virada importante na forma como a narrativa funciona. Kyle, cada vez mais debilitado, ainda tenta manter algum controle da situação, mas já está claro que ele está operando no limite. E isso muda a dinâmica dele com Sarah de forma definitiva. Ele não é mais o guia forte do futuro. Ele virou alguém que está tentando terminar uma missão enquanto o próprio corpo falha. E isso deixa tudo mais humano e mais trágico ao mesmo tempo. Sarah, por outro lado, começa a assumir uma postura mais firme, mais direta. Mas não é uma transformação glorificada. É uma resposta ao trauma acumulado. Ela não está ficando forte de forma idealizada. Ela está ficando resistente porque não existe alternativa. E isso faz diferença. Enquanto isso, o Terminator segue avançando com aquela lógica fria que já virou a assinatura dele no filme. E a presença dele nesse ponto não é mais surpresa, é confirmação. Sempre que ele aparece, não existe dúvida sobre o resultado da situação, só sobre o custo. E isso é o que torna ele tão eficaz como antagonista. A perseguição começa a ficar mais comprimida, como se o espaço físico da história estivesse diminuindo junto com as opções dos personagens. Estradas já não parecem abertas, parecem temporárias. Qualquer caminho parece apenas uma etapa antes do inevitável. E o filme faz isso de forma muito inteligente, sem precisar explicar nada diretamente. Ele só te coloca dentro dessa sensação. E aí começa a preparação para a transição mais importante dessa parte da história, a mudança para o ambiente final. Você sente isso na forma como as cenas começam a ficar mais direcionadas, mais fechadas, menos dispersas. O mundo ao redor vai perdendo importância. O foco vai ficando cada vez mais estreito. Tudo está sendo puxado para um único ponto. E nesse ponto, a relação entre Kyle e Sarah atinge uma intensidade que não é mais só emocional, mas existencial. Eles não estão mais compartilhando só um momento. Eles estão compartilhando um destino que já não pode ser separado dentro da narrativa. E isso pesa de uma forma difícil de ignorar. Porque mesmo sem grandes discursos, o filme deixa claro que o que está acontecendo entre eles não é algo que existe fora daquele contexto. É uma conexão criada sob pressão extrema, num cenário onde o tempo está contra tudo. E isso muda completamente o significado de cada ação deles daqui para frente. Enquanto isso, o Terminator continua se aproximando, como sempre fez, sem pausa, sem desvio. E agora o filme finalmente começa a preparar o terreno para o confronto final, levando tudo para um espaço onde não existe mais fuga possível, só enfrentamento direto. E você sente isso chegando não como surpresa, mas como fechamento. Como se tudo o que aconteceu até aqui estivesse apenas construindo o caminho até esse ponto. E você sente isso no ritmo, no ar, nas decisões dos personagens. Não existe mais aquela sensação de exploração da história. Existe uma sensação de encaminhamento. Kyle e Sarah já estão num estado emocional completamente diferente do começo do filme. Não tem mais aquela confusão inicial, nem a negação total, nem a tentativa de entender racionalmente o que está acontecendo. Agora tudo é mais direto, mais instintivo, mais pesado. Eles estão cansados de um jeito que não é só físico, é um cansaço de realidade, como se o mundo inteiro tivesse sido reduzido à sobrevivência contínua. E isso muda a forma como eles se movem dentro da história. O Kyle, mesmo enfraquecido, ainda tenta sustentar o papel dele dentro dessa jornada. Mas agora já não existe mais aquele equilíbrio entre soldado do futuro e guia da missão.
Ele está cada vez mais humano, mais vulnerável, mais próximo do limite. E isso é importante porque o filme não trata isso como queda dramática, mas como consequência natural. Não existe super-homem aqui, existe desgaste. A Sarah, por outro lado, já não é mais a mesma pessoa de antes. Isso não é mais uma sugestão narrativa, é algo que você sente em cada reação dela. Ela aprendeu a reagir de forma mais rápida, mais dura, mais objetiva. Mas isso não vem sem custo emocional. O filme nunca vende essa transformação como algo positivo ou inspirador. É sobrevivência moldando identidade. Enquanto isso, o Terminator continua sendo exatamente o que sempre foi, constante. E aqui isso começa a ficar quase simbólico, porque enquanto os humanos mudam, quebram, evoluem sob pressão, ele permanece inalterado. E isso cria uma tensão diferente agora. Não é mais só perseguição, é contraste de natureza. De um lado, mudança e desgaste, do outro, permanência absoluta. E esse contraste começa a pesar mais do que qualquer explosão ou sequência de ação. A perseguição entra numa fase mais próxima e mais concentrada. O espaço entre eles diminui, e isso não é dito diretamente, mas sentido. Cada sequência parece encurtar a distância não só física, mas narrativa. E o filme começa a trabalhar isso de forma muito eficiente. Você sente que não existe mais intermediário. Tudo está indo direto para o confronto final. Kyle começa a ficar cada vez mais silencioso em alguns momentos. Não por falta de informação, mas por limitação emocional e física. E isso muda completamente a energia dele na tela. Ele não é mais o cara que explica o futuro. Ele é alguém que está tentando terminar algo antes que tudo desabe. E isso adiciona uma camada muito forte de urgência pessoal. Sarah, por sua vez, começa a tomar decisões com menos hesitação. Não porque ela se tornou fria, mas porque o contexto não permite mais dúvida prolongada. E isso é algo que o filme constrói muito bem. Aqui, hesitar já é uma forma de risco. Enquanto isso, o Terminator continua avançando com aquela lógica que não depende de emoção nem de contexto. Ele não se adapta emocionalmente à situação, ele apenas ajusta a execução. E isso reforça cada vez mais a ideia de inevitabilidade. O mundo ao redor deles também começa a parecer mais direcionado, como se tudo estivesse menos aleatório e mais organizado para levar ao mesmo lugar final. E isso é uma sensação que o filme constrói de forma quase invisível, mas muito eficaz. Nada aqui parece mais disperso, tudo está convergindo. E isso começa a preparar o terreno para a transição final de ambiente, onde não existe mais estrada, nem fuga longa, nem espaço aberto. Existe apenas um lugar onde tudo precisa terminar. E você começa a perceber isso, não porque alguém diz, mas porque o ritmo começa a mudar de forma consistente. Cada cena parece mais próxima da última, e isso cria uma expectativa diferente de qualquer outra parte do filme. Não é mais curiosidade, é inevitabilidade. Kyle e Sarah já não estão em fuga, no sentido clássico. Eles estão sendo conduzidos pelo próprio fim da história. E isso muda completamente a energia de tudo que a gente vê daqui para frente. Existe uma sensação estranha aqui, quase silenciosa, de que o mundo ao redor deles está ficando menos importante. Estradas, espaços abertos, pequenas pausas, tudo começa a perder relevância. O foco vai ficando cada vez mais estreito. E isso não é dito, é sentido. O Kyle está claramente no limite, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Ele já não carrega aquela postura de explicador do futuro. Agora ele carrega o peso de alguém que sabe demais, e ainda assim não consegue mudar tudo sozinho. E isso começa a aparecer na forma como ele fala menos, observa mais, reage de forma mais curta. Não é perda de controle, é desgaste acumulado. A Sarah, por outro lado, está num estado completamente diferente do começo do filme. Ela já não é a mesma pessoa nem de perto, mas o mais importante é que o filme nunca trata isso como evolução simples. Não é, agora ela ficou forte. É mais complexo. É alguém que foi empurrada para uma versão de si mesma que ela não escolheu, e isso pesa. Enquanto isso, o Terminator continua sendo o elemento mais constante de toda a narrativa. E aqui isso começa a ter um efeito quase simbólico,
Porque enquanto tudo em volta muda, emocionalmente, fisicamente, narrativamente, ele não muda nada. Ele não se adapta emocionalmente. Ele não questiona. Ele não desvia do objetivo. E isso cria um contraste cada vez mais desconfortável. A perseguição começa a perder aquele formato de eventos separados e começa a aparecer um único fluxo contínuo, como se tudo fosse apenas uma extensão da mesma coisa. E isso é importante porque o filme está claramente te levando para um encerramento inevitável. Não existe mais sensação de talvez eles consigam escapar se fizerem X. Agora é mais sobre como isso vai acontecer. E essa mudança de mentalidade é essencial para o impacto do final. O ambiente começa a ficar mais industrial, mais fechado, mais definitivo. Não tem mais aquela sensação de mundo aberto, de possibilidade. É um espaço que parece desenhado para um desfecho. E isso não é coincidência narrativa, é construção. Kyle e Sarah, nesse ponto, já estão emocionalmente ligados de um jeito que não precisa mais de explicação. Não é mais sobre diálogo ou revelação, é sobre presença, sobre compartilhar o mesmo fim de linha. E isso cria um tipo de conexão que é intensa, mas também pesada, porque não existe futuro confortável ali. Existe apenas continuidade até o último ponto. Enquanto isso, o Terminator continua se aproximando, sempre com a mesma lógica fria e implacável. E isso faz com que cada avanço dele pareça definitivo, mesmo quando ainda existe movimento dos protagonistas. E aqui, o filme começa a preparar claramente a transição para o confronto final. Você sente isso na forma como as cenas ficam mais diretas, menos dispersas. Não existe mais subtrama, não existe mais desvio narrativo. Tudo está apontando para um único espaço, e esse espaço começa a ganhar forma, o ambiente industrial onde o desfecho vai acontecer. E a sensação que fica é que o filme não está mais construindo eventos, está fechando um ciclo. Cada passo agora parece menos uma nova etapa e mais um encaixe final. E isso muda completamente o peso de tudo o que vem depois. Porque quando o filme finalmente chegar lá, não vai ser surpresa, vai ser conclusão. O ambiente industrial começa a dominar a narrativa de um jeito muito claro. E isso não é só estética, é sensação. Tudo parece mais apertado, mais metálico, mais definitivo. Como se o mundo tivesse sido reduzido a máquinas, estruturas e caminhos sem saída lateral. Kyle e Sarah chegam aqui já completamente transformados pelo que viveram. Mas o interessante é que o filme não trata isso como vitória emocional. Não existe aquela sensação de agora eles estão prontos. Existe mais um estado de sobrevivência contínua. Eles não estão melhores, estão apenas mais adaptados ao colapso. E isso muda muito a forma como você enxerga cada movimento deles. O Kyle está claramente no limite, e aqui isso não é mais sutil. Ele carrega no corpo e no comportamento o peso de tudo o que aconteceu, desde o futuro até esse ponto. Não é só fadiga física, é um tipo de desgaste existencial mesmo. E a Sarah, ela já não é mais a pessoa do começo do filme nem de longe. Mas o filme nunca transforma isso em algo limpo ou inspirador. É uma transformação feita sob pressão extrema, e isso deixa marcas em cada decisão dela. E isso fica muito claro agora, nesse espaço fechado. Enquanto isso, o Terminator finalmente entra no tipo de ambiente onde ele parece mais natural dentro da narrativa. Um espaço industrial, cheio de estruturas, máquinas e possibilidades de dano físico direto. E isso é importante porque muda a dinâmica da perseguição. Ele não precisa mais perseguir em longas distâncias, ele só precisa reduzir espaço. E isso é assustador, porque quando ele entra nesse ambiente, a sensação de inevitabilidade aumenta ainda mais. Não existe mais estrada aberta, não existe mais distração do mundo externo. Existe só o encontro direto entre caça e caçador. E aqui o filme faz uma coisa muito inteligente. Ele diminui a sensação de movimento amplo e aumenta a sensação de progressão inevitável. Tudo começa a parecer mais próximo, mais imediato, mais final. Kyle e Sarah tentam usar o ambiente a favor deles, e isso mostra um ponto importante. Eles já não estão lutando em igualdade, estão tentando compensar desvantagem com inteligência e instinto.
Mas o Terminator não entra nesse tipo de jogo emocional. Ele não se confunde com o ambiente no mesmo nível humano. Ele apenas ajusta a execução. E isso cria um contraste muito forte dentro dessas cenas. Enquanto os protagonistas tentam pensar, adaptar, reagir, ele apenas continua. E isso muda completamente a tensão da sequência. O filme aqui também começa a reduzir qualquer resquício de respiro narrativo. Não tem mais pausa real. Mesmo quando a ação diminui por alguns segundos, a sensação de ameaça continua presente. É como se o ambiente inteiro estivesse carregado. E isso é uma construção muito bem feita. Kyle começa a ficar cada vez mais silencioso em alguns momentos, não por estratégia, mas por limitação. E isso muda o impacto dele na história. Ele não é mais o centro explicativo, ele é um corpo em resistência. Sarah, por outro lado, já age com uma determinação mais direta, mas ainda carregando tudo o que viveu até aqui. Não é confiança, é necessidade. E essa diferença é importante. Enquanto isso, o Terminator continua avançando como uma presença inevitável dentro daquele espaço. E aqui, o filme começa a fazer algo quase simbólico. Ele transforma o ambiente em extensão da perseguição. Não é mais só ele indo atrás deles, é o próprio espaço empurrando eles para o encontro. E isso prepara diretamente o terreno para o momento final. Porque agora não existe mais construção de história no sentido tradicional. Existe apenas convergência. Tudo está sendo reduzido a um único ponto de colisão. E o filme deixa isso cada vez mais claro sem precisar dizer em palavras. Você sente. E quando você sente isso, você já sabe que não existe mais capítulo intermediário. Só resta o final. O ambiente industrial já não é só cenário. Ele vira parte ativa da tensão. Cada estrutura metálica, cada máquina em movimento, cada espaço apertado, parece desenhado para não deixar ninguém escapar por muito tempo. É como se o lugar inteiro estivesse esperando esse confronto desde o começo do filme. Kyle e Sarah entram nesse espaço já num estado emocional completamente diferente de qualquer outro momento da história. Não existe mais aquela tentativa de entender o que está acontecendo. Eles já entenderam o suficiente. Agora é decisão e ação, mesmo que o corpo e a mente já estejam no limite. E isso pesa muito na forma como eles se movem. O Kyle já não tem energia para discursos longos ou explicações detalhadas. Ele fala o necessário, observa mais do que reage. E isso não é perda de função narrativa. É o retrato de alguém que está sendo consumido pelo próprio esforço de continuar. Sarah, por outro lado, já não é mais alguém sendo carregada pela situação. Ela começa a ocupar um espaço mais ativo dentro do próprio desfecho. Mas não de forma heróica no sentido clássico. É mais cru, mais instintivo. Mas, se eu não agir agora, não existe depois. E isso muda completamente a dinâmica entre os dois. Enquanto isso, o Terminator entra nesse ambiente como se ele sempre tivesse pertencido a ele. E isso é uma sensação interessante, porque o filme finalmente coloca ele num espaço onde ele não parece deslocado. Ele parece parte da estrutura. E isso aumenta ainda mais a tensão, porque agora não é mais perseguição em mundo aberto, é confronto em espaço fechado. E isso muda tudo. Os movimentos ficam mais curtos, as decisões precisam ser mais rápidas. Não existe mais distância para respirar ou reorganizar estratégia por muito tempo. Tudo acontece mais perto, mais intenso, mais inevitável. O filme começa a usar isso muito bem, transformando cada deslocamento dentro do ambiente em tensão acumulada. Até caminhar entre estruturas parece perigoso. E aqui começa a ficar evidente que não existe mais separação clara entre momento de ação e momento de narrativa. Tudo virou ação contínua, com peso emocional constante. Kyle, mesmo debilitado, ainda tenta cumprir o papel dele dentro desse cenário final. Mas agora não é mais sobre controlar o futuro. É sobre garantir que algo dele atravesse esse momento. E isso muda o tom dele completamente. Sarah começa a agir com mais firmeza, mas ainda carregando todo o impacto psicológico do que viveu até aqui. Não existe leveza nas decisões dela. Existe urgência. E isso é o que torna tudo mais intenso. Enquanto isso, o Terminator continua avançando com aquela lógica imutável que define ele desde o começo. E agora, dentro desse ambiente fechado,
essa constância fica ainda mais assustadora, porque não existe mais espaço para ele se perder ou ficar para trás. Tudo acontece no mesmo nível, e isso faz com que cada encontro visual entre eles pareça mais próximo do inevitável confronto direto. O filme começa a reduzir qualquer elemento que não esteja diretamente ligado ao desfecho. Não há mais desvios narrativos, não há mais construção paralela. Tudo converge, e isso cria uma sensação muito forte de fechamento. Kyle e Sarah já não estão apenas tentando sobreviver juntos. Eles estão atravessando o último trecho de uma história que não permite retorno. E isso é sentido em cada pausa, em cada olhar, em cada movimento dentro daquele espaço industrial. Porque o que antes era fuga, agora virou aproximação do fim. E o filme deixa isso cada vez mais claro sem precisar verbalizar. Tudo está mais próximo, tudo está mais apertado, tudo está mais definitivo. E essa é a preparação final antes do confronto total. Agora o filme finalmente cruza aquela linha invisível que ele vinha desenhando desde o começo. Não existe mais preparação para o final. Agora o final já começou. E isso muda tudo. Dentro da fábrica, tudo fica mais frio, mais metálico, mais direto. O som do ambiente, o espaço apertado, as máquinas em movimento constante. Tudo parece construído para amplificar uma sensação muito simples. Aqui ninguém sai ileso. Kyle e Sarah já não estão em modo de sobrevivência comum. Eles estão em modo de última tentativa. E isso não é romantizado pelo filme. Não tem discurso bonito, não tem promessa de vitória. Existe só execução sob pressão máxima. O Kyle, nesse ponto, já está muito perto do limite absoluto. E isso não é exagero narrativo, é construção contínua desde o início. O corpo dele não acompanha mais a urgência da situação como antes, mas a mente ainda tenta empurrar ele para frente. E isso cria uma tensão muito humana dentro de uma história que envolve máquina assassina e viagem no tempo. Porque ele não está lutando só contra o Terminator, ele está lutando contra o próprio desgaste. Sarah, por outro lado, entra num estado quase oposto. Ela está mais ativa do que nunca, mas não de forma calma ou estratégica idealizada. É reação pura, decisão imediata, sobrevivência em tempo real. E isso faz com que os dois funcionem agora como uma unidade quebrada, mas funcional. Cada um compensando o limite do outro. Enquanto isso, o Terminator finalmente assume o controle total do espaço. E aqui o filme faz algo muito importante. Ele tira qualquer dúvida sobre domínio de cena. Ele não é mais só perseguidor. Ele é presença dominante dentro daquele ambiente. Não existe mais sensação de distância segura. Ele está ali. E isso muda completamente o ritmo emocional da sequência. Agora, o espaço industrial não é só cenário de confronto. Ele vira ferramenta narrativa. Cada estrutura, cada máquina, cada corredor apertado passa a ter impacto direto na forma como o encontro entre eles acontece. E o filme usa isso de forma muito inteligente, sem precisar explicar nada. Você sente que aquele lugar não foi escolhido por acaso. Ele parece o único possível para esse tipo de encerramento. A tensão sobe não porque algo grande explode, mas porque cada segundo dentro daquele espaço parece mais curto. Kyle tenta usar o ambiente como vantagem, mas já está claro que isso não é uma luta equilibrada. Não é sobre força contra força, é sobre resistência humana contra constância mecânica. E isso é o núcleo do confronto. Sarah, ao mesmo tempo, já não espera mais que alguém resolva a situação. Ela participa ativamente, mesmo sob pressão extrema. E isso não vem de confiança, vem de necessidade absoluta. E isso muda completamente o tom dela dentro dessa parte do filme. O Terminator continua avançando com aquela lógica que já virou assinatura dele, sem hesitação, sem pausa emocional, sem mudança de objetivo. E dentro desse espaço fechado, isso fica ainda mais assustador, porque não existe mais dispersão possível. Tudo é encontro direto. O filme começa a reduzir ainda mais qualquer elemento que não esteja ligado ao confronto final. Não existe mais subtrama, não existe mais desvio narrativo. Tudo converge para um único eixo, e isso cria uma sensação de inevitabilidade que cresce a cada minuto. Kyle e Sarah já não estão tentando vencer no sentido tradicional. Eles estão tentando completar algo antes que tudo acabe.
E isso muda completamente a percepção da história, porque o foco não é mais sobrevivência futura, é fechamento presente. E o ambiente industrial reforça isso o tempo todo, como se o próprio espaço estivesse empurrando os personagens para o ponto final. Cada movimento parece mais curto, cada decisão parece mais definitiva, cada segundo parece mais próximo do desfecho. E o filme faz isso sem precisar dizer nada diretamente. Ele só te coloca lá dentro e te deixa sentir. E agora não tem mais empurrão, agora é colisão. Dentro da fábrica, tudo ganha uma densidade diferente. Não é só o cenário industrial, é a sensação de que o próprio ambiente virou parte do conflito. O som metálico constante, o espaço apertado, as máquinas em movimento, tudo isso não está ali só para estética. Está ali para aumentar a sensação de que qualquer erro aqui não tem segunda chance. Kyle e Sarah entram nessa fase já completamente moldados pelo que viveram. Não existe mais aquele contraste entre pessoa comum e guerreiro do futuro. Agora são duas pessoas que passaram pelo mesmo inferno em níveis diferentes e estão tentando fechar isso de alguma forma. O Kyle está no limite. E isso não é mais algo sutil. É visível na forma como ele se move, na forma como ele reage ao ambiente, na forma como ele já não consegue sustentar a mesma energia de antes. Mas o curioso é que, mesmo assim, ele continua, e isso diz muito sobre ele. Sarah, por outro lado, já não é mais reativa no sentido passivo. Ela está em modo totalmente ativo agora. Cada decisão dela dentro desse espaço não é sobre sobrevivência futura, é sobre sobrevivência imediata. É quase como se o cérebro dela tivesse reduzido o mundo para uma única coisa: continuar viva até o próximo segundo. E isso muda completamente a dinâmica entre os dois. Não existe mais hierarquia clara aqui. Não existe mais o Kyle sabe mais ou Sarah está aprendendo. Existe só cooperação sob pressão extrema. E enquanto isso, o Terminator domina o espaço de uma forma muito específica. Ele não precisa correr mais como antes. Ele não precisa se preocupar com distância longa. Agora, ele trabalha em proximidade. E isso é o que torna essa fase do filme tão desconfortável. Porque ele não é mais uma ameaça distante. Ele é presença constante dentro do mesmo ambiente. Cada estrutura da fábrica vira potencial cenário de encontro. Cada corredor estreito vira risco. Cada movimento parece estar mais próximo do confronto inevitável. E o filme começa a explorar isso com muita precisão, sem precisar acelerar artificialmente a narrativa. A tensão vem do acúmulo, não do exagero. Kyle tenta usar o ambiente de forma inteligente, mas agora já está claro que a vantagem dele não é força, não é resistência, não é continuidade. É tentativa. E tentativa contra algo constante tem limite. Sarah, nesse ponto, já não espera mais explicações, nem estratégias longas. Ela age. E isso é importante porque o filme mostra claramente que não existe mais tempo para hesitação. E cada escolha dentro desse ambiente tem peso imediato. O Terminator, por outro lado, continua exatamente como sempre foi, direto, sem emoção, sem dúvida. E isso, dentro de um espaço fechado, amplifica ainda mais o impacto dele. Porque não existe mais fuga longa para diluir a ameaça. Agora tudo é encontro curto, direto, definitivo. O filme reduz cada vez mais qualquer elemento que não esteja ligado ao confronto final. Não existe mais narrativa paralela. Não existe mais construção de mundo. Tudo converge. E isso cria uma sensação muito forte de fechamento emocional e estrutural. Kyle e Sarah já não estão apenas tentando sobreviver juntos. Eles estão atravessando o último trecho de algo que começou muito antes deles perceberem, e isso pesa em cada segundo. Porque não é mais sobre escapar, é sobre concluir. E o ambiente industrial reforça isso o tempo todo, como se estivesse moldando fisicamente o final da história. Cada estrutura parece estar ali para conduzir o confronto. Cada movimento parece estar levando para o mesmo ponto. E o filme deixa isso claro sem precisar verbalizar. Tudo está mais perto, tudo está mais comprimido, tudo está mais definitivo. E isso é o que prepara o terreno para o confronto final absoluto que está prestes a acontecer. Não tem mais aquela sensação de construção. Agora é impacto direto. Tudo que vinha sendo segurado desde o começo, a perseguição, a tensão,
o desgaste dos personagens, a lógica implacável do Terminator começa a se manifestar em um único espaço, sem mais camadas intermediárias. A fábrica vira praticamente um organismo vivo dentro da história. Não é só cenário, é pressão constante, é estrutura que engole qualquer sensação de segurança. Kyle e Sarah já entram nesse ponto num estado que não dá mais para chamar de estratégia ou plano no sentido tradicional. Eles estão reagindo dentro de um ambiente que não perdoa hesitação, e isso muda completamente a forma como você enxerga cada movimento deles. O Kyle, mesmo claramente no limite, ainda tenta sustentar algum tipo de direção dentro do caos. Mas agora isso não vem mais com explicações longas ou visão de futuro detalhada. Vem em fragmentos, em decisões curtas, em ações quase instintivas. E isso é importante porque ele não está mais guiando a história, ele está apenas atravessando ela. Sarah, por outro lado, está num estado completamente diferente de qualquer outro momento do filme. Não é mais aprendizado, não é mais transformação gradual. É presença ativa dentro do conflito. Ela não espera mais entender tudo para agir. Ela age porque não existe mais espaço para não agir. E isso muda o tom dela dentro da narrativa de forma definitiva. Enquanto isso, o Terminator entra na fase mais assustadora dele dentro desse ambiente. Ele não precisa mais se adaptar ao mundo externo. Ele já está dentro do espaço final. E isso o torna ainda mais direto. Não existe mais perseguição longa. Não existe mais distância que possa ser explorada como vantagem. Agora é contato potencial a cada segundo. E isso cria uma sensação muito forte de inevitabilidade. Cada estrutura da fábrica parece existir para encurtar a distância entre eles. Cada corredor parece uma armadilha de aproximação. Cada segundo parece mais próximo do encontro final. O filme começa a reduzir qualquer elemento que não esteja diretamente ligado ao confronto. Não existe mais desvio narrativo. Não existe mais respiro emocional longo. Tudo é convergência. E isso é o que torna essa parte tão intensa. Kyle e Sarah já não estão tentando vencer como um objetivo abstrato. Eles estão tentando sobreviver ao próximo instante, enquanto tudo ao redor converge para um único ponto. E isso muda completamente o peso emocional da sequência, porque agora não existe mais futuro sendo discutido, existe presente sendo consumido. O Terminator continua avançando com aquela lógica constante que já virou a assinatura dele desde o começo do filme. E dentro desse ambiente fechado, essa constância vira pressão absoluta. Não existe mais fuga longa para diluir a ameaça. Agora tudo é encontro curto, direto, irreversível. O filme trabalha muito bem essa sensação de compressão. O espaço parece menor a cada cena, mesmo sem mudar fisicamente. É uma compressão narrativa, emocional e visual ao mesmo tempo. E isso prepara o terreno para o momento em que tudo vai colidir de forma inevitável. Kyle e Sarah começam a se mover não mais como indivíduos separados, mas como duas forças que precisam funcionar juntas, dentro de um ambiente que não oferece margem para erro. E isso cria uma dinâmica muito forte entre eles, porque não existe mais espaço para hesitação emocional longa. Existe ação coordenada sob pressão extrema. Enquanto isso, o Terminator continua sendo o elemento mais constante dentro desse espaço. E isso faz com que cada aparição dele não seja surpresa, seja confirmação. A presença dele dentro da fábrica já não é algo que causa dúvida, é algo que causa inevitabilidade. E o filme começa a empurrar tudo para um único ponto de convergência. Nada mais está sendo construído, tudo está sendo fechado. E essa sensação cresce até virar o único ritmo possível da narrativa. Você não está mais vendo uma história se desenvolver, você está vendo uma história se encerrar em movimento. Dentro da fábrica, o espaço já não funciona como cenário tradicional. Ele funciona como mecanismo de pressão. Cada estrutura metálica, cada máquina em movimento, cada passagem estreita parece existir só para uma coisa: encurtar o caminho até o confronto final. Kyle e Sarah já não estão mais em estado de sobrevivência comum. Eles estão num estado de sobrevivência concentrada. Não existe mais planejamento longo, não existe mais estratégia complexa. Existe decisão imediata sob risco constante. E isso muda completamente a energia deles dentro da história.
O Kyle, mesmo extremamente desgastado, ainda tenta manter algum tipo de direção. Mas agora isso não vem mais com aquela autoridade de quem sabe mais sobre o futuro. Vem como alguém que está tentando terminar uma missão antes que o próprio corpo não responda mais. E isso é muito importante, porque ele já não está guiando o futuro, ele está fechando o presente. Sarah, por outro lado, já não depende mais de explicações ou validações. Ela age. E isso não é mostrado como transformação gloriosa, mas como necessidade absoluta. Cada decisão dela dentro desse espaço é tomada como resposta direta ao ambiente. E isso faz com que ela se torne uma peça ativa dentro do desfecho, sem perder o peso emocional de tudo que ela viveu até aqui. Enquanto isso, o Terminator finalmente entra no tipo de ambiente onde ele parece mais eficiente do que nunca. Ele não precisa mais perseguir longas distâncias, não precisa mais calcular rotas externas. Ele está dentro do mesmo sistema fechado que os protagonistas. E isso muda tudo. Agora não existe mais fuga prolongada, não existe mais tempo diluído. Existe encontro potencial a cada movimento. O filme começa a trabalhar isso de forma muito precisa. O espaço parece cada vez menor, não fisicamente, mas narrativamente. É como se tudo estivesse sendo comprimido para um único ponto. E essa compressão é o que cria a tensão real dessa fase. Kyle e Sarah começam a agir como uma unidade improvisada, não porque isso é bonito ou ideal, mas porque não existe outra opção funcional. Eles precisam sincronizar decisões em tempo real, sob pressão constante. E isso gera uma dinâmica muito interessante entre os dois. Não é mais sobre liderança, é sobre sobrevivência compartilhada. O Terminator, por outro lado, continua exatamente como sempre foi. E dentro desse ambiente fechado, essa constância vira algo quase absoluto. Ele não hesita, ele não recua, ele não se desvia emocionalmente. E isso faz com que cada aparição dele dentro da fábrica pareça mais inevitável do que a anterior. O filme reduz cada vez mais qualquer elemento que não esteja diretamente ligado ao confronto final. Não existe mais espaço para narrativa paralela. Não existe mais expansão de mundo. Tudo está convergindo. E isso muda a percepção de tempo dentro da história. Você não sente mais que está assistindo eventos sequenciais. Você sente que está assistindo uma única sequência se fechando. Kyle, nesse ponto, já não tem energia para longas ações coordenadas. Ele age por impulso controlado, dentro do que ainda consegue fisicamente. Sarah, ao mesmo tempo, já não espera mais instruções completas. Ela responde ao que acontece. E isso cria uma relação de sobrevivência quase instintiva entre os dois. Enquanto isso, o Terminator continua avançando dentro do ambiente, com aquela lógica fria que já define ele desde o começo. E dentro da fábrica, isso se torna ainda mais intenso, porque não existe dispersão possível. Tudo converge para o mesmo ponto. E o filme começa a deixar isso cada vez mais claro sem precisar dizer nada diretamente. Você sente no ritmo, você sente no espaço, você sente no encurtamento das possibilidades. E isso prepara diretamente o terreno para o confronto absoluto que está prestes a acontecer. Porque agora não existe mais construção, existe fechamento. E isso muda completamente a forma como tudo é percebido. Dentro da fábrica, o espaço já não é só cenário, ele virou pressão contínua. Tudo parece mais apertado, mais direto, mais sem margem de erro. Não existe mais deslocamento seguro. Qualquer movimento pode ser o início do confronto ou o fim de alguém. Kyle e Sarah já não estão funcionando como indivíduos separados no sentido tradicional da narrativa. Eles são praticamente dois instintos tentando sobreviver dentro do mesmo ambiente hostil. E isso não é romantizado pelo filme. É bruto, é tenso, é constante. O Kyle está num estado que já passou do ponto de desgaste comum. Agora é quase resistência por obrigação. Ele continua porque parar não é uma opção narrativa nem física. E isso dá para ver em cada gesto dele. Menos energia, mais precisão forçada. Menos discurso, mais ação. Sarah, por outro lado, já não espera mais qualquer tipo de explicação ou confirmação. Ela está totalmente dentro do modo ação. Mas não aquele modo heróico estilizado. É mais cru do que isso. É resposta imediata ao perigo. E isso muda a dinâmica entre os dois de forma definitiva.
Não existe mais quem lidera, existe quem consegue agir agora. Enquanto isso, o Terminator finalmente atinge o nível mais dominante dele dentro do ambiente. Ele não precisa mais caçar longas distâncias. Ele está no mesmo sistema fechado. E isso transforma completamente a relação de espaço entre perseguidor e alvo. Agora é contato potencial constante. E isso é o que torna essa parte do filme tão sufocante. O filme reduz quase tudo ao essencial. Não existe mais construção de mundo. Não existe mais explicação adicional. Não existe mais desvio narrativo. Tudo está apontando para um único núcleo, e isso cria uma sensação de compressão narrativa muito forte. Cada estrutura dentro da fábrica parece existir para conduzir o encontro final. Cada corredor estreito parece encurtar o tempo entre decisão e consequência. Cada movimento parece mais próximo do ponto irreversível. Kyle tenta usar o ambiente ao máximo, mas agora isso não é mais estratégia de longo prazo. É improviso dentro de um espaço que não perdoa erro. Sarah acompanha isso de forma cada vez mais direta. Ela já não processa a situação como algo externo. Ela está completamente dentro dela. E isso faz com que os dois funcionem como uma unidade de sobrevivência improvisada. Não idealizada, mas necessária. Enquanto isso, o Terminator continua avançando com aquela lógica constante que já define ele desde o começo do filme. E dentro desse espaço fechado, isso se torna ainda mais intenso, porque não existe mais interrupção natural do mundo externo. Não existe mais distância para diluir a ameaça. Existe apenas proximidade crescente. Na sua cara sem resposta fácil. Se você soubesse que seu filho vai salvar o mundo, você conseguiria viver com isso sem quebrar por dentro? Agora, a perseguição do Terminator começa a ficar cada vez mais pessoal. Ele não erra. Ele não improvisa emocionalmente. Ele apenas continua. E o que eu acho genial aqui é como o filme transforma cidades inteiras em cenário de caça. Não é só um combate entre dois personagens. É uma força inevitável contra duas pessoas tentando sobreviver. Tem uma cena específica na minha cabeça que sempre volta quando penso nesse filme. Quando você percebe que não importa onde eles vão, ele sempre encontra. E isso cria uma sensação de paranoia constante. E aí, o filme começa a mudar de tom, quando os dois precisam se esconder, planejar, respirar. Porque até então era só fuga. Agora vira estratégia. E nesse ponto, o Kyle começa a abrir mais o coração. Ele não é só um soldado do futuro. Ele é alguém que carrega uma obsessão emocional pela Sarah, que ele nem conhecia de verdade até pouco tempo atrás. E isso cria uma camada estranha e até desconfortável, mas muito humana, porque no meio do apocalipse ainda existe sentimento. Ainda existe conexão. E isso prepara o terreno para a segunda metade da história, onde o filme deixa de ser só perseguição e vira sobrevivência emocional também. E isso fica muito claro quando tudo desaba de vez na história, e a perseguição deixa de ser só rua e carro, e começa a entrar em ambientes fechados, principalmente a delegacia. Mas antes disso, tem aquele momento de respiração curta no motel. E eu sempre falo isso. Esse filme não te dá descanso real. Mesmo quando os personagens estão parados, você sente que algo vai explodir a qualquer segundo. O Kyle e a Sarah chegam naquele ponto em que não dá mais para fingir normalidade. Eles não estão mais fugindo como desconhecidos. Eles já estão conectados por algo estranho, quase inevitável. E o mais curioso é que isso não acontece de forma bonita ou clássica de cinema romântico. É no meio do caos, do trauma, da paranoia. É como se o mundo tivesse acabado para eles, antes mesmo do resto da humanidade perceber. E nesse ambiente fechado, longe das ruas, o filme começa a construir uma sensação meio sufocante.
O Kyle tenta explicar mais sobre o futuro, sobre o Skynet, sobre o que está por vir. Mas, ao mesmo tempo, você sente que ele não está só informando. Ele está desabando emocionalmente também. Porque pensa comigo, esse cara vive num futuro destruído. Vem para o passado com uma missão quase impossível. E no meio disso tudo, ainda desenvolve um tipo de vínculo emocional com a mulher que ele foi enviado para proteger. Isso não é simples. Isso não é limpo. Isso é humano de um jeito bem bagunçado. E aí, o filme dá uma virada interessante, porque a Sarah deixa de ser só alvo e começa a absorver a realidade dela. E isso é pesado, porque não é um aprendizado teórico. É traumático. É como se alguém pegasse sua vida inteira e dissesse: tudo isso aqui vai mudar por causa de você. E eu gosto muito de como o filme não romantiza isso. A Sarah não reage como uma heroína instantânea. Ela entra em negação, depois em choque, depois numa espécie de aceitação forçada. E isso torna tudo muito mais real. Agora, enquanto isso, o Terminator também não fica parado. E aqui entra uma das coisas mais frias e ao mesmo tempo mais fascinantes do filme. Ele se repara. Ele não sente dor como humano, ele não entra em pânico, ele simplesmente reconstrói o próprio corpo. E ver isso acontecendo dá uma sensação de inevitabilidade ainda maior. Porque não importa o quanto você fuja, ele continua voltando. E aqui, na minha opinião, o filme começa a ficar ainda mais assustador do que antes. Porque até então você pensava: ok, eles podem se esconder, podem planejar. Mas quando você percebe que o inimigo literalmente se reconstrói, você entende que a regra do jogo não é a mesma. E aí a tensão explode de verdade, quando a polícia entra na história de forma mais intensa. E esse é um ponto que eu sempre achei genial no roteiro. Os policiais não são vilões nem nada disso. Eles estão só tentando entender uma situação que parece completamente absurda. Só que o problema é justamente esse. Ninguém acredita no Kyle. Ele parece paranoico, fora da realidade, alguém que inventou uma história impossível. E isso cria uma tragédia silenciosa dentro do filme, porque você sabe que ele está certo, mas o sistema ao redor dele não consegue processar essa verdade. E aí vem a sequência da delegacia. Eu não vou exagerar aqui. Essa cena, ainda hoje, é uma das coisas mais tensas já feitas em ficção científica com ação. Não é só pela violência, mas pela forma como tudo é construído. O Terminator entra com uma calma que é quase pior do que qualquer grito. Ele não invade, ele executa. E o som dessa parte do filme é algo que muita gente não comenta o suficiente. Não tem trilha emocional dizendo como você deve se sentir. É quase seco. E isso deixa tudo mais frio. Você vê a estrutura de segurança, os policiais armados, o caos começando. E mesmo assim, não existe chance real. E essa é a sensação mais desconfortável do filme inteiro. A impotência. Enquanto isso, o Kyle e a Sarah são forçados a reagir no meio desse caos. E aqui, o filme deixa de ser só perseguição e vira sobrevivência pura outra vez, só que em um nível muito mais extremo. O interessante é como a Sarah começa a mudar nesse ponto. Ela não é mais só alguém sendo levada pelos acontecimentos. Ela começa a tomar decisões, mesmo que ainda no desespero. E isso é importante porque prepara o terreno para o que ela vai se tornar mais pra frente. E o Kyle? Cara, o Kyle nesse momento já está completamente consumido pela missão.
Ele não tem mais aquela distância emocional do começo. Ele está envolvido demais. E isso vai cobrar um preço. Depois desse caos, Eles não é algo que existe fora daquele contexto. É uma conexão criada sob pressão extrema, num cenário onde o tempo está contra tudo. E isso muda completamente o significado de cada ação deles daqui para frente. Enquanto isso, o Terminator continua se aproximando, como sempre fez, sem pausa, sem desvio. E agora o filme finalmente começa a preparar o terreno para o confronto final, levando tudo para um espaço onde não existe mais fuga possível, só enfrentamento direto. E você sente isso chegando não como surpresa, mas como fechamento. Como se tudo o que aconteceu até aqui estivesse apenas construindo o caminho até esse ponto. E você sente isso no ritmo, no ar, nas decisões dos personagens. Não existe mais aquela sensação de exploração da história. Existe uma sensação de encaminhamento. Kyle e Sarah já estão num estado emocional completamente diferente do começo do filme. Não tem mais aquela confusão inicial, nem a negação total, nem a tentativa de entender racionalmente o que está acontecendo. Agora tudo é mais direto, mais instintivo, mais pesado. Eles estão cansados de um jeito que não é só físico, é um cansaço de realidade, como se o mundo inteiro tivesse sido reduzido à sobrevivência contínua. E isso muda a forma como eles se movem dentro da história. O Kyle, mesmo enfraquecido, ainda tenta sustentar o papel dele dentro dessa jornada. Mas agora já não existe mais aquele equilíbrio entre soldado do futuro e guia da missão. Ele está cada vez mais humano, mais vulnerável, mais próximo do limite. E isso é importante porque o filme não trata isso como queda dramática, mas como consequência natural. Não existe super-homem aqui, existe desgaste. A Sarah, por outro lado, já não é mais a mesma pessoa de antes. Isso não é mais uma sugestão narrativa, é algo que você sente em cada reação dela. Ela aprendeu a reagir de forma mais rápida, mais dura, mais objetiva. Mas isso não vem sem custo emocional. O filme nunca vende essa transformação como algo positivo ou inspirador. É sobrevivência moldando identidade. Enquanto isso, o Terminator continua sendo exatamente o que sempre foi, constante. E aqui isso começa a ficar quase simbólico. Porque enquanto os humanos mudam, quebram, evoluem sob pressão, ele permanece inalterado. E isso cria uma tensão diferente agora. Não é mais só perseguição, é contraste de natureza. De um lado, mudança e desgaste, do outro, permanência absoluta. E esse contraste começa a pesar mais do que qualquer explosão ou sequência de ação. A perseguição entra numa fase mais próxima e mais concentrada. O espaço entre eles diminui, e isso não é dito diretamente, mas sentido. Cada sequência parece encurtar a distância não só física, mas narrativa. E o filme começa a trabalhar isso de forma muito eficiente. Você sente que não existe mais intermediário. Tudo está indo direto para o confronto final. Kyle começa a ficar cada vez mais silencioso em alguns momentos. Não por falta de informação, mas por limitação emocional e física. Isso muda completamente a energia dele na tela. Ele não é mais o cara que explica o futuro. Ele é alguém que está tentando terminar algo antes que tudo desabe. E isso adiciona uma camada muito forte de urgência pessoal. Sarah, por sua vez, começa a tomar decisões com menos hesitação. Não porque ela se tornou fria, mas porque o contexto não permite mais dúvida prolongada. E isso é algo que o filme constrói muito bem. Aqui, hesitar já é uma forma de risco. Enquanto isso, o Terminator continua avançando com aquela lógica que não depende de emoção nem de contexto. Ele não se adapta emocionalmente à situação, ele apenas ajusta a execução. E isso reforça cada vez mais a ideia de inevitabilidade. O mundo ao redor deles também começa a parecer mais direcionado.
como se tudo estivesse menos aleatório e mais organizado para levar ao mesmo lugar final. E isso é uma sensação que o filme constrói de forma quase invisível, mas muito eficaz. Nada aqui parece mais disperso, tudo está convergindo. E isso começa a preparar o terreno para a transição final de ambiente, onde não existe mais estrada, nem fuga longa, nem espaço aberto. Existe apenas um lugar onde tudo precisa terminar, e você começa a perceber isso, não porque alguém diz, mas porque o ritmo começa a mudar de forma consistente. Cada cena parece mais próxima da última, e isso cria uma expectativa diferente de qualquer outra parte do filme. Não é mais curiosidade, é inevitabilidade. Kyle e Sarah já não estão em fuga, no sentido clássico. Eles estão sendo conduzidos pelo próprio fim da história. E isso muda completamente a energia de tudo que a gente vê daqui para frente. Existe uma sensação estranha aqui, quase silenciosa, de que o mundo ao redor deles está ficando menos importante. Estradas, espaços abertos, pequenas pausas, tudo começa a perder relevância. O foco vai ficando cada vez mais estreito. E isso não é dito, é sentido. O Kyle está claramente no limite, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Ele já não carrega aquela postura de explicador do futuro. Agora ele carrega o peso de alguém que sabe demais, e ainda assim não consegue mudar tudo sozinho. E isso começa a aparecer na forma como ele fala menos, observa mais, reage de forma mais curta. Não é perda de controle, é desgaste acumulado. A Sarah, por outro lado, está num estado completamente diferente do começo do filme. Ela já não é a mesma pessoa nem de perto, mas o mais importante é que o filme nunca trata isso como evolução simples. Não é, agora ela ficou forte. É mais complexo. É alguém que foi empurrada para uma versão de si mesma que ela não escolheu, e isso pesa. Enquanto isso, o Terminator continua sendo o elemento mais constante a vir algo quase absoluto. Ele não hesita, ele não recua, ele não se desvia emocionalmente. E isso faz com que cada aparição dele dentro da fábrica pareça mais inevitável do que a anterior. O filme reduz cada vez mais qualquer elemento que não esteja diretamente ligado ao confronto final. Não existe mais espaço para narrativa paralela. Não existe mais expansão de mundo. Tudo está convergindo. E isso muda a percepção de tempo dentro da história. Você não sente mais que está assistindo eventos sequenciais. Você sente que está assistindo uma única sequência se fechando. Kyle, nesse ponto, já não tem energia para longas ações coordenadas. Ele age por impulso controlado, dentro do que ainda consegue fisicamente. Sarah, ao mesmo tempo, já não espera mais instruções completas. Ela responde ao que acontece. E isso cria uma relação de sobrevivência quase instintiva entre os dois. Enquanto isso, o Terminator continua avançando dentro do ambiente, com aquela lógica fria que já define ele desde o começo. E dentro da fábrica, isso se torna ainda mais intenso, porque não existe dispersão possível. Tudo converge para o mesmo ponto. E o filme começa a deixar isso cada vez mais claro sem precisar dizer nada diretamente. Você sente no ritmo, você sente no espaço, você sente no encurtamento das possibilidades. E isso prepara diretamente o terreno para o confronto absoluto que está prestes a acontecer. Porque agora não existe mais construção, existe fechamento. E isso muda completamente a forma como tudo é percebido. Dentro da fábrica, o espaço já não é só cenário, ele virou pressão contínua. Tudo parece mais apertado, mais direto, mais sem margem de erro. Não existe mais deslocamento seguro. Qualquer movimento pode ser o início do confronto ou o fim de alguém. Kyle e Sarah já não estão funcionando como indivíduos separados no sentido tradicional da narrativa. Eles são praticamente dois instintos tentando sobreviver dentro do mesmo ambiente hostil. E isso não é romantizado pelo filme. É bruto, é tenso, é constante. O Kyle está num estado que já passou do ponto de desgaste comum. Agora é quase resistência por obrigação. Ele continua porque parar não é uma opção narrativa nem física.
E isso dá pra ver em cada gesto dele. Menos energia, mais precisão forçada. Menos discurso, mais ação. Sarah, por outro lado, já não espera mais qualquer tipo de explicação ou confirmação. Ela está totalmente dentro do modo ação. Mas não aquele modo heróico estilizado. É mais cru do que isso. É resposta imediata ao perigo. E isso muda a dinâmica entre os dois de forma definitiva. Não existe mais quem lidera, existe quem consegue agir agora. Enquanto isso, o Terminator finalmente atinge o nível mais dominante dele dentro do ambiente. Ele não precisa mais caçar longas distâncias. Ele está no mesmo sistema fechado. E isso transforma completamente a relação de espaço entre perseguidor e alvo. Agora é contato potencial constante. E isso é o que torna essa parte do filme tão sufocante. O filme reduz quase tudo ao essencial. Não existe mais construção de mundo. Não existe mais explicação adicional. Não existe mais desvio narrativo. Tudo está apontando para um único núcleo, e isso cria uma sensação de compressão narrativa muito forte. Cada estrutura dentro da fábrica parece existir para conduzir o encontro final. Cada corredor estreito parece encurtar o tempo entre decisão e consequência. Cada movimento parece mais próximo do ponto irreversível. Kyle tenta usar o ambiente ao máximo, mas agora isso não é mais estratégia de longo prazo. É improviso dentro de um espaço que não perdoa erro. Sarah acompanha isso de forma cada vez mais direta. Ela já não processa a situação como algo externo. Ela está completamente dentro dela. E isso faz com que os dois funcionem como uma unidade de sobrevivência improvisada. Não idealizada, mas necessária. Enquanto isso, o Terminator continua avançando com aquela lógica constante que já define ele desde o começo do filme. E dentro desse espaço fechado, isso se torna ainda mais intenso, porque não existe mais interrupção natural do mundo externo. Não existe mais distância para diluir a ameaça. Existe apenas proximidade crescente. E isso faz com que cada aparição dele pareça menos evento e mais inevitabilidade. O filme começa a deixar claro, sem precisar verbalizar, que tudo está sendo reduzido a um único ponto de convergência. Não existe mais construção de história. Existe fechamento em andamento. Kyle, mesmo no limite, ainda tenta manter algum controle mínimo sobre o que acontece ao redor. Mas agora isso não vem de conhecimento do futuro. Vem de instinto de sobrevivência no presente. Sarah já não espera instruções completas. Ela reage ao que está acontecendo no momento. E isso muda completamente o ritmo da interação entre eles. Não existe mais planejamento longo. Existe decisão imediata sob pressão extrema. E isso é o que leva diretamente para o confronto final absoluto. Porque agora não há mais camadas intermediárias. Só existe o próximo encontro. E depois dele, o fim. Tudo o que vinha sendo construído desde o começo, a perseguição implacável, a ideia de inevitabilidade, o desgaste emocional dos personagens, a lógica fria do Terminator, finalmente se junta num único espaço sem mais qualquer tipo de separação. Dentro da fábrica, não existe mais narrativa paralela, não existe mais pausa, não existe mais subtrama. Tudo é uma única sequência contínua de pressão, e isso muda completamente a experiência.